Nós vamos, nessa noite, falar sobre a carta ou a epístola de Pedro. Já digo aos irmãos, como introdução do que vou falar nessa noite, essa epístola, ou a primeira epístola de Pedro, ela foi escrita em torno ali entre 57 e 60, a quem acredite nessas possíveis datas, mas isso é irrelevante. O que eu preciso mesmo passar aos irmãos é o conteúdo do que nós vamos aplicar nessa noite, principalmente focar no capítulo 2, entre os versículos 1, pelo menos tentar chegar no versículo 10, que eu sei que é difícil. Ensinar as cartas, irmãos, ou fazer como nós estamos fazendo aqui é difícil, porque os assuntos são muito extensos, e a gente acaba tendo que pular muitos assuntos que são bons, mas precisamos chegar no final. Já adianto aos irmãos que nós vamos ter, nos cultos de ensino aqui, obreiros que vão estar ministrando também, como foi o caso do presbítero Rodrigo, tem o pastor Cícero, o evangelista Hinaldo, o presbítero Lucas, que também terminou o curso dele, agora vai estar conosco nos meios de semana também. Está formado o presbítero Lucas já? Não pegou, mas está formado, né? Então, irmãos, já é mais um canudo na parede, isso é bênção de Deus. Irmãos, Pedro escrevendo essa carta aos irmãos da Galácia, aos irmãos da Ásia Menor, ele vai fazer algumas recomendações. E muito bom, porque nós já entramos no ensino da epístola de Pedro, logo depois da epístola de Tiago. E quem lê Tiago e vai ler Pedro, vai ver muitos versículos semelhantes, porque Pedro usa de alguns artifícios de palavras que Tiago também estava usando. Por isso que a gente vai ver logo, na concordância temática, versículos que se lê em Tiago, e ele vai te destinar para a primeira carta de Pedro, a epístola de Pedro. Mas, enfim, o versículo 1, Pedro está dizendo, versículo 1, deixando, pois, toda malícia. Tem algumas traduções, não sei se alguma dos irmãos aqui está maldade. Tem algumas traduções que fala deixando toda maldade. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas murmurações. Note que Pedro colocou 5 pontos aqui, ou 5 maldades que o homem deve evitar para que haja um crescimento espiritual. Porque o que ele vai dizer é recomendar para que haja um crescimento. Mas para que haja crescimento espiritual, Pedro está dizendo, deixe primeiro a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e todas as murmurações. E aí eu quero perguntar aos irmãos, e sejam bem francos e claros, essas maldades que aqui Pedro está listando, irmãos, é só para o tempo de Pedro ou nos nossos dias também existem? Existem. E ouso dizer que talvez até no nosso meio. Ouso dizer que pode haver até no meio da igreja da Tupi pessoas maliciosas. Pessoas com maldades. Eu não sou daqueles, irmãos, que não, aqui não tem, não, aqui talvez tenha. Talvez no nosso meio tenha. Talvez você já conviveu com algum irmão que é malicioso. E essa malícia aqui não é só no sentido pejorativo, né? O significado da palavra malícia no português é propensão para o mal. Interpretação maliciosa, astúcia, esperteza, empregadas com a intenção de prejudicar alguém, ou de simulação, dolo. Tudo isso aqui, significado da palavra malícia. E talvez você já conheceu uma pessoa maliciosa. E, num detalhe, tem aquela malícia que é no sentido da palavra de duplo sentido. As piadas indecentes. Que talvez aqui na igreja você nunca viu, mas no seu trabalho talvez você está cercado. Que talvez no seu ambiente de convívio social, talvez você está cercada. E se nós não vigiarmos, irmãos, nós acaba pegando essas práticas. E as redes sociais estão aí, irmãos. Eu esses dias no trabalho, e é bom porque a gente pega lá o que está na Bíblia, aplica na vida da gente e vê no nosso dia a dia o que está acontecendo. Eu estou trabalhando cercado de pessoas assim.
E o camarada falou uma piada e eu não entendi. Eu fiquei, na linguagem jovial aí, boiando. Todo mundo rindo e eu sem entender. Saí de perto e falei, é algo pejorativo com certeza. Fui para o escritório e fiquei, o que esse camarada quis dizer com aquilo lá? Depois, não cabe falar aqui, mas depois eu fui entender a piada. Porque, irmãos, tem pessoas que são maliciosas, é natural sair uma malícia. E a malícia no sentido pejorativo, mas também no sentido da maldade. Pessoas más, que os comentários são dosadas de maldade. Que ela vai fazer um comentário, mas o comentário dela é um comentário que vai destruir. É um comentário que não consegue ver o lado bom das coisas. Vou dar um exemplo para você. Foi feito um congresso. O congresso foi uma bênção. Foi uma bênção, mas podia ser melhor. Poderia ficar só na bênção. O comentário não precisava seguir com as críticas. É exatamente isso aí. O pastor lá da Tupi, que entrou agora lá, é uma bênção, rapaz. Mas tem um detalhe a mais. O mais é o problema, né, evangelista? O mais é que vem o problema. Enfim, irmãos. Deixa toda a malícia, todo o engano é mentira. Tem pessoas que não conseguem sair do engano, é natural. Já está tão acostumada a viver no engano, que ela já acredita na mentira e acha que aquilo é verdade. É natural, está vivendo o engano, deixa o engano. E os fingimentos são pessoas fingidas. São pessoas fingidas que não conseguem ser verdadeiras. Esse é o grande problema, que acostumou a vestir uma capa de crente para vir para a igreja, mas quando sai, irmãos, a vida não condiz com aquilo que está dentro da igreja. Esse é o grande problema. Pedro está recomendando, para que haja crescimento espiritual, deixa o fingimento. Seja natural. Seja um só o que é na igreja, é na escola, é na faculdade, é no trabalho, você é um só. Quem te vê aqui vai te ver no trabalho e não vai haver surpresa, porque sabe que você é crente aqui e você é crente lá. Você já ouviu pessoas, irmãos, que infelizmente, não sei se você já teve essa infeliz experiência de ouvir alguém fazer comentário de alguém que você conhece da igreja, e falar assim, rapaz, ele é crente? Não acredito que aquele é crente, não. Crente daquele jeito ali, até o Satanás é. Irmão, é feio, irmãos, para nós que somos cristãos, ouvir isso. Mas são pessoas que vivem no fingimento, são fingidas, não conseguem ser verdadeiros. A inveja, nós falamos isso lá em Tiago, irmãos. Pessoas que são invejosas, pessoas que não conseguem ser gratas pelo que têm, mas ficam desejando ter o do próximo. E detalhe, irmãos, eu já até disse isso aqui quando eu falei da inveja lá em Tiago, é mais fácil você chorar com os que choram do que você se alegrar com os que se alegram. No dia que você tiver, vou dar um exemplo aqui, irmãos. Você está orando pedindo a Deus, Deus, eu preciso de um carro. Você está orando há 1 ano, 2 anos, aí tem uma pessoa que você conheceu que está próximo de você, logo ela chega e já compra um carro e vem te contar todo feliz. É mais difícil sorrir com essa pessoa do que quando a pessoa perde um pai, perde uma mãe e vem chorar perto de você. Você chora com ela, mais natural. Você vai dar o ombro para ela chorar. Agora, se alegrar quando a conquista do outro é aquela que você desejava e você não conseguiu ainda. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque não é só chorar com os que choram. É se alegrar com os que se alegram. A bênção do teu irmão é a sua bênção também, irmão? Você consegue se alegrar quando alguém é abençoado do seu lado? Você consegue sentir alegria na alma quando alguém conquista um emprego que você queria, que você estava precisando, mas você consegue se alegrar mesmo não tendo, mas o teu irmão alcançou, você consegue dizer, Deus, obrigado pela bênção do meu irmão, porque o Senhor abençoou a vida dele? Se talvez você não está conseguindo, repense algumas coisas, porque não é isso que Deus quer de nós, irmãos. O que Pedro está dizendo, não seja fingido. Seja natural. Aí ele vai dizer da inveja e as murmurações. Isso aqui é algo, irmãos, que no meio dos crentes quase não tem. Murmuração. Não, no nosso meio não tem não, irmão. Só lá no mundo que tem murmurações. Os crentes é tudo... isso aqui é novo. Isso aqui surgiu agora, irmão. Depois, é da reforma para cá.
Isso é inveja. O problema da inveja é você... A grama do pasto dos outros é sempre mais verde que a sua. Esse é um detalhe. As murmurações, irmãos. Murmurações, para nós os crentes, isso é natural. Você já, de repente, você já viu. Sabe aquela pessoa que nunca tá bom, nunca tá agradável? Quando tá frio, é muito frio. Meu Deus, que frio. Frio. Reclama do frio. É o frio que é ruim, meu Deus, não tem... Mas não tem nada de bom nesse dia, é só o frio que é ruim. Quando tá quente, mas esse calor aqui, meu Deus do céu, não sei o que vai ser de nós, não. O mundo vai... Aí reclama. Você já parou para pensar que talvez você só reclama? Talvez você reclamou hoje durante o dia de inúmeras coisas e não se deu conta. Talvez já é natural da sua vida reclamar das coisas. Cuidado para nós não encaixar nessa palavrinha aqui, murmuradores. E o pior, irmãos, é que quando nós murmuramos, murmurar contra o irmão é uma coisa, mas murmurar contra Deus, seja grato. Tá frio? Deus, obrigado, Senhor, porque mesmo frio o Senhor me deu uma coberta para cobrir e eu estou dormindo quentinho, aquecido. Deus, obrigado porque eu tenho uma casa para passar as noites. E quem não tem? Talvez, irmãos, o que nós precisamos é reconhecer as maravilhas do Senhor e deixar de murmurar dos detalhes, dos pormenores. Potencializar muitos os pequenos detalhes e esquecer das grandezas de Deus na nossa vida. Ser mais grato a Deus por tudo que temos. Talvez dentro de casa não tem tudo, mas Deus já te deu uma família saudável, linda, abençoada. Seja grato por isso. Acorde todos os dias dizendo: Deus, obrigado pela vida, obrigado, Senhor Jesus, porque eu consegui acordar mais um dia. Vou trabalhar, tá frio, mas eu vou alegre, grato pelo trabalho, pelo emprego que o Senhor me deu. Talvez é o desejo de alguns poder acordar cedo e trabalhar. Eu vou contar uma experiência aqui, irmãos, para vocês. É bom que eu vou contando as minhas, né? Eu saí da empresa depois de quase 7 anos, da empresa que eu trabalhava. Saí recentemente, tem poucos dias. E eu vou dizer uma verdade para vocês. Quem já passou por essa experiência de perder um emprego, irmão, é terrível isso. Não desejo para ninguém aqui. Eu estava muito tranquilo porque, para mim, eu estava orando dizendo: Deus, se eles me mandarem embora, é uma resposta de que é para eu ficar aqui na Praia Grande. Nunca falei isso aqui para os irmãos, mas vou dizer isso aqui. Nós estávamos há anos orando, quando o pastor Eliel nos chamou há um tempo atrás e disse que quando ele fosse para o Caiçara, era para eu ficar aqui. Eu falei: pastor, tem uma condição, porque se a empresa, quando terminar a obra aqui, eu vou ter que ir embora. E o meu gerente sempre falava para mim: olha, a obra está para começar, vai ser em Goiás. Eu já tinha até pensado, vou morar lá em Tumbiara, Goiás. Lugar que eu vou morar, perto de Uberlândia, cidade boa. E aí, irmãos, eu nunca não conseguia colocar o meu coração por inteiro aqui, porque tinha essa esperança, ou expectativa. Falei: vai que eu me volte todo para cá e amanhã a empresa decida me mandar para lá, me enviar para lá. Só que nós estávamos orando, pedindo: Deus, se for a tua vontade, que eles me mandem embora. A probabilidade de mandarem embora, irmãos, quando nós começamos a pedir, era nula, era zero. Porque o meu gerente já tinha falado: tem 3 pessoas na equipe, um é você, não abro mão de você. Naquele dia da nossa consagração aqui, da nossa posse, ele veio. No outro dia, ele me ligou e falou assim: peraí, eu passei a noite pensando nisso, agora você foi promovido lá na igreja. Para ele é uma promoção. Você foi promovido na igreja. Mas agora você vai ter que sair da empresa? Eu falei: não, eu sou funcionário da empresa, continuo funcionário da empresa. Estou à disposição. Porque para mim, irmãos, o que valeria era a resposta no sentido de a empresa me mandar embora. Poucos meses depois, acho que dias depois, ele me chama lá e totalmente, meu gerente ele era muito emotivo, chorando para me contar a notícia de que a empresa ia me demitir. Eu falei: fica tranquilo. Passei aquela imagem, né? Fica tranquilo. Isso é uma resposta de Deus. Estou tranquilo. Mas, irmãos, quando eu vim do Guarujá para cá, sozinho no carro, meu Deus, eu não sabia o que fazer, irmãos. Porque passou um milhão de coisas na minha cabeça. Minha esposa está grávida, perdi o emprego, é o que vai ser de mim, meu Deus. Eu tinha que ir para a obra, irmãos, eu não consegui nem ir para a obra nesse dia, eu vim para casa. Cheguei em casa, não sabia como dar notícia para ela. Mas, eu no outro dia, quando eu acordei de manhã, que era automático, né, acordar cedo, que eu fiquei em casa, eu falei: meu Deus, como era bom estar trabalhando. Saía cansado, com sono daqui, mas como era bom
Saí daqui, agora eu vou ficar o dia inteiro em casa. O que eu vou fazer? Fiquei totalmente deslocado. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui, irmão? Talvez você é um daqueles que está trabalhando e detesta o seu trabalho. Talvez você é um daqueles que tem uma vida e você só reclama daquilo que você tem. Queria dizer e aconselhar você, agradeça a Deus por aquilo que você tem hoje. Porque talvez no dia da falta disto, você vai se lamentar. Você está tão acostumado com isso, você acha, mas não faz importância ficar sem. Talvez se você ficar sem, você vai sentir a necessidade de ter. Então agradeça a Deus, seja grato a Deus. Diga, Deus, obrigado, Senhor. Eu queria estar em outro lugar, mas é o que o Senhor me deu hoje. Deus, muito obrigado por isso. Glória seja dada ao seu nome. Para a gente não ser murmurador. Amém, irmãos? Vamos pular para o versículo 2. Versículo 2, o apóstolo Pedro vai dizer: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Eu disse para os irmãos que aqueles conselhos de Pedro no versículo 1 é para que fosse crescer espiritualmente, é para que haja um crescimento. Só que para que haja crescimento, Pedro, além daqueles 5 itens, dos 5 pecados, dos 5 males que a pessoa teria que deixar, agora ele vai dizer, vocês precisam se alimentar do leite racional, não falsificado. Não basta somente se alimentar do leite. Detalhe, tem que ser um leite racional, não falsificado. É o mesmo que dizer, você vai se alimentar do leite, porém um bom leite, sadio, puro. Não pode ser um leite estragado. E o que é esse leite que o Pedro está dizendo aqui? É da palavra. O alimento espiritual para o crente, irmãos, é a palavra de Deus. O alimento que nutre a nossa vida espiritual é a palavra do Senhor. O crente que não ama, que não deseja, e detalhe, Pedro está dizendo, desejai afetuosamente. Quem tem que desejar é eu e você. Não é Deus que tem que ter o desejo de me alimentar, é eu que tenho que ter, eu que tenho que sentir a necessidade. Somos nós cristãos que temos que ter a necessidade de se alimentar da palavra. É eu e você que tem que sentir a necessidade de, ao se ausentar dos cultos de ensino, ao se ausentar da escola bíblica dominical, ao se ausentar da leitura prática diária da palavra de Deus, sentir a necessidade. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou me alimentando da palavra. A palavra é alimento espiritual para o crente. O crente que não se alimenta da palavra de Deus, ele é raquítico, ele é fraco, ele não suporta as provações, as tentações. É por isso que a gente vê muitas pessoas que têm tempos, jornadas cristãs, mas são meninos na fé. São imaturos, não cresceu espiritualmente. É por isso que eu particularmente vejo isso mais do que antes, nos últimos dias. Pessoas que já são velhas, no sentido de tempo de igreja, mas ainda agindo como meninos. Mas por que será, irmãos? Porque não se alimenta do alimento espiritual da palavra. Porque não é um crente que se alimenta da palavra de Deus. Sabe aquele irmão, aquela irmã que qualquer coisa é motivo para ele querer sair da igreja, de não querer falar mais, de não participar da ceia? Falta de alimento racional, do leite, irmãos, espiritual, alimento, Bíblia, palavra de Deus. O crente que está enraizado com a sua base fincada na palavra, na rocha, que é Cristo, que se alimenta de um bom alimento, ele não é levado por ventos de doutrina, ele não é levado por qualquer fantasias, por qualquer ensinos que se vê aí nos Instagram da vida, nas redes sociais. Ele consegue ver, consegue ouvir, ver se de verdade aquilo é bíblico, se o que está sendo falado está na palavra de Deus. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina. O grande problema, irmãos, é que nós estamos vivendo numa geração que não consegue mais abrir a Bíblia para ver que o que está sendo falado é verdade ou não. Se alimenta apenas daquilo que é falado. O que eu estou ensinando para os irmãos, testifique na palavra de Deus. Mas o Senhor é meu pastor, eu sou o seu pastor, sou humano, falho. É minha e sua responsabilidade se alimentar da palavra do Senhor. Talvez a gente pode convidar alguém aqui na igreja para vir ministrar a palavra.
Nós precisamos ter o hábito de ler a palavra para poder distinguir o que é falso do verdadeiro somente por intermédio da palavra de Deus. Não tem como descobrir o que é errado se não for por meio da palavra. Não tem como descobrir o falso se não por meio da verdade da palavra. É por isso que nós estamos vendo hoje em dia uma enxurrada de bizarrices nas redes sociais, nas mídias, na internet, porque as pessoas não se alimentam da palavra, irmãos. Essa é a grande verdade. São pessoas fracas que são levadas por qualquer ventos de doutrinas. Se passa alguém vendendo um pedacinho no céu, é capaz de alguém hoje ainda acreditar. A gente lembra das indulgências do passado, acha um absurdo, mas a gente vê coisas semelhantes acontecendo nos nossos dias. E tudo isso, irmãos, é porque são pessoas que não se alimentam do leite racional, da palavra de Deus. São pessoas que não conseguem sentar para ouvir uma hora de ensino. São pessoas que não conseguem se sentar e ler um capítulo da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? A gente está lendo um capítulo no culto de ensino, porque eu sei que é corrido demais para os irmãos. E olha que eu estou fazendo aqui, irmão, uso de um artifício que não é verdadeiro. Porque tempo para ler a palavra de Deus, todos que aqui estão me ouvindo têm. Pastor, o senhor não me conhece, eu conheço. O suficiente para saber que você, dentre as 24 horas do dia, você poderia tirar pelo menos 30 minutos, 20 minutos para se dedicar à palavra. Somos nós os falhos. Às vezes a gente culpa Deus de coisas que Deus não tem culpa de nada. É falta nossa, irmãos. Sabe aquele profeta que um dia chegou em você e profetizou, você acreditou e depois ficou frustrado? Porque você não se alimentou da palavra de Deus, porque a profecia verdadeira é a palavra de Deus. No dia que um profeta vir entregar uma palavra de Deus para você, vai ser testificado por intermédio dela. No dia que alguém vir com uma profecia que não for de Deus, se você tiver raiz na palavra de Deus, cumprindo ou não, irmãos, você não vai ser abalado, você vai manter a sua postura na palavra do Senhor. Ah, mas o profeta falou era mentira, agora eu estou triste, vou distanciar dos caminhos do Senhor. Nada, irmão. Quem lê a palavra, quem come da palavra, quem se alimenta da palavra, ele entende que a profecia que supra todas as coisas, é a de Deus, é a Bíblia. Nada pode substituir a palavra do Senhor. Não é profeta, não é pastor, não é quem tem a revelação, quem tem a visão, não é o sonho, é a Bíblia. É a Bíblia é suficiente. Eu acredito nos dons, Deus usa pessoas por profecia, mas toda profecia é firmada, ela é confirmada pela palavra. Não existe nenhuma profecia que vem contra a palavra. Não existe nenhuma visão, nenhum dom para trazer confusão. Só existe confusão no meio daqueles que não se alimentam da palavra. Essa é a verdade. São pessoas raquíticas que não se alimentam, que vivem confundidas. Que qualquer eu não vou, como tá gravando, né, irmão Renato? Então não vou falar. É como tem qualquer um que bate na porta, vocês já entenderam? Bate na porta, já fica, meu Deus, todos esses anos não entendia isso, pastor. O irmão me falou ali que... E aí a pessoa fica totalmente perdida. Sabe por quê, irmãos? Porque não se alimenta. Não se alimenta da palavra. Como os bereanos. Paulo foi pregar lá em Bereia. Os bereanos pegavam e iam ver se estava mesmo escrito. Os meninos aqui estão igual os bereanos aqui, viu? Tem até que aconselhar vocês. Tem uns pregadores que vêm lá e tal, e ele já coloca na hora. Tem hora que o pregador não está... Tem que ler antes, porque talvez o irmão esquece o versículo. Um dia veio um pregador aqui, irmãos. Não, isso também não posso falar. Vamos para frente. Desejai o leite racional, que Pedro está dizendo. Mas era verdade. Devemos desejar e ansiar pelo leite puro da palavra de Deus. Um sinal seguro de nosso crescimento espiritual é um forte desejo de nos alimentar com a palavra viva e permanente de Deus. Um sinal de que eu e você está tendo crescimento é quando você tem o desejo de se alimentar da palavra. Tudo que alegra o coração de um pastor é quando você vê um crente no culto de ensino. Tem alguns jovens aqui que eu estou observando, tá, irmãos? Eu observo. Se tem uma coisa que eu sei observar, é quem vem nos cultos de ensino, seja aqui ou seja na sede. Culto de domingo eu acabo não prestando muita atenção, é muita gente, mas nos cultos de ensino, se eu falar para vocês que eu anoto os nomes, vocês não têm ideia. Está aqui, ó, anotado aqui. Eu anoto os nomes, irmãos. Eu aprendi isso com os antigos. Depois vocês vão entender por quê. Irmãos, o desejo de um crente, quando ele busca a palavra, é sinal de crescimento.
É sinal de que ele quer crescer. Você tem que se preocupar se entra ano e passa ano e a sua vida espiritual é a mesma, estagnada. Se preocupe, irmão. Se preocupe. A nossa vida ela é de prosperidade. Por isso que eu sempre digo, não é só prosperidade no que se refere ao lado financeiro. Prosperidade espiritual. É você viver uma vida elevada espiritualmente. Mas como, pastor? Se alimentando da palavra. Quando você se alimenta da palavra, você cresce. De que forma? Hoje você ora, amanhã você ora mais. Deus fala contigo, você vai ministrar, Deus te revela algo na palavra de Deus que ainda não foi revelado aqui. Talvez a irmã venha dar uma palavra aqui no ciclo de oração, as pessoas notam, meu Deus, como ela está falando bem. Olha como que Deus tem usado essa irmã. Sabe o que é isso aí, irmãos? Elevo espiritual. Crescimento, a pessoa está crescendo espiritualmente, se alimentando da palavra. E eu vejo isso aqui no meio da igreja. Pessoas que chegou um tempo aqui, a gente olhava e já vê hoje a pessoa falando com uma desenvoltura, já tem uma oportunidade, já prega. Isso é bom, irmãos, é agradável, é sinal de que tem se alimentado de um bom alimento. Não somente estes que damos aqui nos cultos de quarta-feira, irmãos. Não somente estes, mas na sua casa, no seu devocional diário, na sua vida diária. Isso é importante. Versículo 3. Paulo diz no versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, para encerrar o que ele está dizendo nesse assunto. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, ou bom, benigno é o mesmo que bom. E aí, eu acho interessante quando Pedro coloca se é que já provaste, porque nem todos provaram a bondade do Senhor ainda. Nem todos sabem de fato dizer como Deus é bom. Talvez aqueles que sabem das experiências boas que o amigo, que a irmã, que o pastor já tiveram, mas as suas. Quais foram as bondades que você pode contar? Quais são os testemunhos que você pode dizer da bondade do Senhor? Aí o salmista, no Salmo 34, João, Salmo 34, versículo 8, o salmista vai dizer, provai e vede que o Senhor é... Provai e vede que o Senhor é, e bem-aventurado o homem que nele confia. Eu e você precisa provar a bondade do Senhor. É para nós provarmos. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, volta para o versículo 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, de fato Ele é. De fato Ele é. Experimente a bondade do Senhor. Confiando nele, entregando os seus caminhos nas mãos do Senhor, entregando tudo que lhe pertence a ele, confiando integralmente no Senhor, assim você vai provar da bondade do Senhor. Se alimente da palavra, se alimente dele, esteja nele, você vai ver que de fato o Senhor é bom. Aleluia. Versículo 4, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí eu faço 2 comentários nesses 2 versículos. Por quê? Primeiro, Pedro está falando da pedra viva. A primeira pedra viva, no versículo 4, é Cristo, reprovada, na verdade, pelos homens. Aí no versículo 5 ele vai dizer, vós também como pedras vivas. E aí é bom fazer aquele paralelo, quando Jesus pergunta para os discípulos, o que estão dizendo aí acerca de mim que eu sou? Aí eles vão dizer, uns dizem que é Jeremias, os profetas, e enfim. Aí Pedro se levanta e diz, mas tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus vai dizer, quem te revelou isso, Pedro? Não foi carne e sangue, mas o Espírito Santo que te revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí, os nossos irmãos católicos acham que esta pedra aqui que Jesus está dizendo é Pedro. Por isso que diz que Pedro é o primeiro papa, né? Porque a igreja foi fundada em Pedro. E até hoje tem pessoas que acreditam nisso. Mas de fato não é. Nós já sabemos que não é. Cristo é a pedra fundamental. Pedro é apenas um fagulho, uma lasca de pedra. Assim como Pedro está dizendo que nós somos. Só que nós não somos mortos, somos vivos. É o que ele está dizendo no versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. E esse sacerdócio santo me chama a atenção porque nós, como sendo o sacerdote ou o sacerdócio santo, abrange alguns pontos que eu quero passar para os irmãos.
como sacerdócio santo, todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo. Amém? Todos nós que dobram o joelho, eu posso chegar diante do Senhor. Como era no Velho Testamento. Somente o sacerdote poderia chegar ao Santo dos Santos. Somente os sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios diante de Deus. Pedro está dizendo, mas vós agora sois o sacerdote. Sois o sacerdócio santo. Aí não existe mais exclusividade para se achegar à presença de Deus. Eu, pastor da igreja, os obreiros, qualquer um dos irmãos que dobra o joelho pode acessar diante de Deus pela fé quando você ora. Então, eu e você somos sacerdócio santo, porque nós temos acesso direto a Deus através de Cristo. Através de Cristo, é muito importante dizer isso, porque nós só temos esse acesso direto a Deus por meio de Cristo. Somente por meio de Cristo, porque é Ele que nos justifica por meio da fé. Não tem outro meio do homem, do crente, chegar a Deus senão por meio de Cristo. Cristo é que nos leva até Deus. Cristo é a ponte de ligação para Deus. É por isso que o homem que não está em Cristo, ele não pode se achegar a Deus. Porque Cristo é a ponte de ligação. Todas as vezes que o homem está em Cristo, Cristo faz essa comunicação. Ele faz essa comunicação, ele me liga até ele. Eu posso chegar até Deus e falar por intermédio de Cristo. Então, como sacerdócio santo, todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 18, Paulo vai dizer aos Efésios, porque por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele, por Cristo, todos nós temos acesso ao Pai. Isso é Paulo dizendo no capítulo 2, versículo 18. Aí, o segundo ponto que eu quero observar em ser sacerdócio santo, é que todos os crentes têm a obrigação de viver uma vida santa. Assim como os sacerdotes do Velho Testamento tinham que viver uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus, todos nós temos a obrigação de viver uma vida santa. Aí eu preciso da referência, João, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16, que está dizendo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu... Todos nós temos que ser, irmãos. Todos nós temos que viver uma vida santa, separada. E eu não estou dizendo santa no sentido de estado, ser santo, ou de santidade, no sentido pleno da palavra. Mas eu estou dizendo da santificação, do processo diário. É nesse sentido que eu estou dizendo que todos nós temos que viver uma vida de separação do mundo. Se não há uma separação entre a minha vida e o mundo, irmãos, eu não estou vivendo uma vida santa. Como sacerdócio santo, representante de Cristo na terra, tem que haver uma separação, um rompimento das práticas que o mundo comete para as minhas. Por mais que tenhamos que ser taxado por quadrado, antiquadro, difícil de lidar, ruim de negócio, mas nós precisamos ser santo, separado, consagrado a Deus. As práticas que é cometidas no mundo, que é natural, não é para nós somos diferentes. E eu não estou dizendo da estética, do lado externo, estou dizendo do caráter, do lado íntimo de ser. Porque quando a gente falava isso aqui antigamente, as pessoas logo notavam que o pastor estava dizendo do lado estereótipo, do lado de fora, das roupas, das vestimentas, dos costumes. Eu não estou dizendo disso. Estou dizendo do lado interno mesmo, do que sai da minha boca, da minha maneira de viver, daquilo que falo, das coisas que eu comungo com o mundo, da comunhão que eu tenho com o mundo, das coisas que entram na minha cabeça pelos meus olhos, que descem ao coração. É destas coisas que nós devemos viver separadas. Por mais que para o mundo seja natural, para mim e para você não é. Porque nós somos sacerdócios santos, separados por Deus. Todos os crentes devem oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Assim como o sacerdote do Velho Testamento. E eu estou dizendo isso aqui, irmãos, porque Pedro está dizendo que nós somos sacerdócio santo. Tá?
Todos nós devemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus, que são viver em obediência a Deus, sem conformar-se com o mundo, é um sacrifício. Orar a Deus e louvar é um sacrifício. Servir com o coração íntegro e mente dispostas, praticar boas ações, contribuir com as nossas posses materiais, apresentar nossos corpos a Deus como instrumento de justiça. Tudo isso são os sacrifícios que nós temos que oferecer diariamente. Diariamente. Não é sacrifício, às vezes, dobrar o joelho e ficar 1 hora de joelho, irmãos? É. Se alguém disser para mim, não, pastor, eu amo orar, eu gosto. Meu irmão, você é diferente então, viu? Porque, irmãos, eu oro porque preciso mesmo, porque dói o joelho, incomoda. Ler a Bíblia, irmãos, em casa é terrível, dá sono. Às vezes eu vou ler a Bíblia, irmãos, eu tenho que tirar um cochilo em cima da Bíblia para continuar a ler. É difícil, é sacrifício mesmo, irmão. Vocês não têm ideia como foi para estudar isso aqui agora à tarde, morrendo de sono. Sacrifício, irmãos. Porque nós somos sacerdócio santo. Todos os crentes devem interceder e orar uns pelos outros. E por todos. Todos os crentes devem proclamar a palavra e orar pelo sucesso dela. Sabe por que isso aqui, irmãos? Era a prática do sacerdote. Interceder pelo povo, orar pelo povo é a nossa. Agora eu, como sacerdócio santo, eu tenho que fazer as mesmas coisas. Interceder pelos irmãos, orar uns pelos outros. Eu quero encerrar, irmãos, chegando pelo menos no versículo 9. Vamos pular para o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nação santa que Deus escolheu. Os crentes são separados do mundo a fim de pertencerem totalmente a Deus. E aí eu quero encerrar com uma referência que está em Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. É esse povo que Deus escolheu, zeloso e de boas obras. E é isso que Deus deseja para cada um de nós, que nós possamos ser zelosos e de boas obras. Irmãos, culto de ensino não é aquele culto que, e eu não me importo muito com isso não, vocês sabem disso, mas não é aquele culto que a gente vai trazer aquela palavra para massagear o ego, irmãos. Culto de ensino, às vezes, é assim mesmo. É aquela que confronta. Essa é a palavra que nós precisamos. Talvez você está aqui hoje falando, mas pastor, essa palavra aí já foi o tempo. Não, irmão, foi não. Ela é tão atual como o jornal de amanhã que está sendo... É tão atual como o jornal de amanhã. Precisamos dela. Porque sem a santidade, sem a santificação, nenhum de nós vamos ver o Senhor. Precisamos todos os dias palmear essa terra. Lutar todos os dias para viver separados do mundo, íntegros a Deus, para que um dia, ao soar da trombeta, possamos ser escolhidos por Ele para subir no arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto nessa noite.